vez muito grato por mais esta oportunidade de reflexão. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Meu nome é Júlio, eu sou homem, a cor da minha pele é preta. Eu sou calvo e uso barba. Eu estou utilizando uma jaqueta preta, eu uso óculos, meu enquadramento é de busto e eu estou em pé. Ao fundo, uma parede branca e um armário de 2 portas. Do livro Respostas da Vida, psicografado pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, ditado pelo nosso irmão André Luiz, a lição de número 29, Itens da Paz. Aflição perante desastres iminentes? Talvez não aconteçam. Contrariedades e contratempos? Quase sempre são medidas da espiritualidade superior, livrando-lhe o coração de males maiores. Desgostos de longo alcance? Oportunidade de revisão de nosso próprio comportamento. Injúrias e perseguições? Os que agravam o próximo são doentes necessitados de internação na clínica do silêncio e da prece. Preterições? Compadeça-se dos que se dispõem a tomar o direito dos outros, porque ignoram os problemas que serão compelidos a enfrentar. Erros nossos? Ensejo bendito de corrigenda em nós, por nós mesmos. Faltas ou quedas de entes queridos? Respeitemos as experiências deles, reconhecendo que estamos à frente de nossas próprias lições. Dificuldades? Aprovação é o metro de avaliação de nossa própria fé. Moléstias físicas? Pausas para a iluminação e refazimento da vida espiritual. Profecias inquietantes? Reflitamos. O sol que se levantou ontem pela misericórdia de Deus brilhará para nós também hoje. É uma lição que nos elenca para nós aqui alguns itens da paz, né? Sem que elencar todos, mas aqui temos a oportunidade de perceber que a paz, na realidade, ela está sempre conosco. Nós é que a desconcertamos e saímos dessa boa vibração para que estejamos sempre com ela, para que estejamos sempre em paz. O principal que eu achei aqui, que é o que a gente mais ouve, o que mais visita, são essa questão da aflição perante desastres iminentes. E a resposta é muito simples. Talvez não aconteça. Então nós já saímos muitas vezes da nossa casa pela manhã pensando que o dia vai ser extremamente difícil pelo número de compromissos que nós assumimos, que nós temos que dar conta, onde somos responsáveis, seja como responsável da família, responsável realmente profissional, e muitas vezes nos visitam a questão de sermos pessimistas, de pensar que, nossa, o dia vai ser muito difícil. E quando nos entregamos realmente à nossa fé, à nossa positividade, mesmo que sejamos visitados por algo que seja negativo, a nossa positividade sobrepõe aquela massa negativa pensando assim, aconteceu algo muito difícil, por exemplo, um caso de doença na família. Ao invés de a gente ficar pensando em como vai ser o amanhã, acontecer hoje, vamos viver o hoje. O amanhã, a Deus pertence. Aí quando chegar amanhã, vamos viver o amanhã, porque o amanhã será o nosso hoje. Vencemos aquele dia, mais aquele dia, vamos então passar para o próximo dia, como se fossem os degraus de uma escada. Nós só conseguiremos atingir os degraus mais altos se nós começarmos a subir pelos primeiros degraus, ou melhor, pelo primeiro degrau, que é o primeiro passo. Então isso aqui é muito interessante, porque a aflição perante desastres iminentes talvez não aconteçam, mas só do tempo que nós perdemos ali
imaginando o leque de possibilidades que que poderá acontecer no nosso dia. Já perdemos tempo. Ao invés de estarmos projetando coisas boas, nós estamos pensando de forma pessimista, e nós que somos espíritas sabemos que o nosso pensamento é força, é energia, e as projeções, elas não são em vão. Elas não são coisas assim que ficam somente no abstrato. Então, se nós já temos esse conhecimento, por que nós não projetamos então coisas boas? Aí vem aquela pergunta, mas como que eu vou projetar coisas boas se o cenário que eu tenho pela frente é extremamente difícil? Mas ainda assim podemos projetar coisas boas. Ou se nós não conseguimos projetar coisas boas, que nós não projetemos coisas que não sejam boas. Que nós fiquemos ali, deixando ali o dia, a força do dia, conduzir os acontecimentos. E aqui está falando, talvez não aconteçam. Todas aquelas projeções pessimistas que fizemos, talvez elas não aconteçam. A questão também dos desgostos de longo alcance, ele fala, né, André Luiz, que é oportunidade de revisão de nosso próprio comportamento. Então, quanto mais coisas nós questionarmos a vida, nós veremos que a resposta para todos os nossos questionamentos não estão fora de nós, estão conosco, estão dentro de nós. É a forma como nós calibramos o nosso olhar para os acontecimentos da vida que vão fazer com que nós fiquemos melhores ou piores. Se nós jogamos todo o nosso pessimismo com relação a todas as possibilidades negativas que podem acontecer, que são fatos, nós estaremos também escolhendo fazer do nosso dia, da nossa vida, uma vida extremamente cortante e pontiaguda. E pode ser que todas essas lâminas cortantes e pontiagudas que nós projetamos, talvez elas nunca nos cortem, talvez elas nunca nos perfurem, como falou logo no começo. Porque se essas lâminas, pegando essa como uma metáfora, forem esses desastres iminentes, vamos dizer assim, talvez elas nunca nos perfurem, ou seja, nunca cheguem perto da gente. Talvez elas nunca aconteçam, né? Então que nós possamos pegar essa lição e pegar logo pelo título, Itens da Paz. Dentro do nosso pensamento, da nossa consciência, todos nós temos a noção muito exata do que é viver em paz. Mas por que a gente escolhe então viver no pessimismo, na desesperança? Percebam que eu falei, nós escolhemos. Aí pode vir a pergunta assim, mas não é uma escolha, a vida está assim, dessa forma. Ok. Mas aqui na lição dele, em nenhum momento ele fala que nós não vamos ser expostos ou até mesmo atingidos por situações que sejam difíceis de lidar. A enfermidade na família, a morte de um ente querido, o desemprego, as finanças desequilibradas, um acidente nosso ou de alguém, alguma situação que a gente vai ter que passar um bom tempo se recuperando para poder voltar às atividades. Em nenhum momento ele promete que isso aqui nunca vai acontecer conosco, mas que nós podemos fazer bom uso de todas as oportunidades que chegarem até nós. Então que essas dificuldades que foram colocadas aqui, que nós possamos entender que nós podemos transformar essas dificuldades também em itens de paz. Mas como? Pensando de uma outra forma, conforme a condução que ele colocou. Nós acordamos ali aflito perante desastres iminentes. O que seriam os desastres iminentes? Vou trabalhar hoje, eu acho que eu vou ser cortado. Aqui ele está falando que talvez isso não aconteça. Então, pegando por essa fórmula, por essa maneira de pensar, não fórmula, maneira de pensar, pode ser que nós estejamos sofrendo muito por antecipação de algo que nunca vai acontecer. Mas ainda assim a gente escolhe ficar ali sofrendo. E lá na frente vamos constatar que nós não passamos por aquilo. Porém, como o nosso pensamento ficou projetando luz sobre aquela dificuldade, sobre aquela situação que nem chegou a acontecer, a certeza que nós temos é que dentro do nosso corpo
coisas negativas não nos fazem bem. Então, municiados por mais esta lição, que nós possamos fazer dela bom uso, empregá-la logo no primeiro momento na nossa própria vida. Mais uma vez, muito grato pela oportunidade, despeça-nos em paz, que assim seja, graças ao nosso bondoso Deus.